Comigo. Agora minha mãe já se privava das redes sociais por causa desse tipo de comentário, entendeu? Porque ela tem sim segurança do corpo dela, ela não gosta muito do corpo dela e vem pessoas desse jeito pra falar. Podem falar de mim, mas não falem da minha mãe, isso é crime. E eu vou processar. Vitória Souza ficou muito chateada quando sua mãe foi insultada online por sua aparência física. Ela fez um vídeo defendendo sua mãe e expressando sua raiva contra o autor do comentário ofensivo. Vitória afirmou que vai tomar medidas legais contra a pessoa que insultou sua mãe. Ela pediu que as pessoas a critiquem, mas deixe a sua família em paz. Vitória não quer ver a sua mãe sofrendo por causa de comentários maldosos na internet. Vocês acham isso aqui necessário? Vocês acham isso aqui necessário? Já não basta comigo. Entendeu? Já não basta comigo. Agora minha mãe já se privava das redes sociais por causa desse tipo de comentário, entendeu? Porque ela tem sim segurança do corpo dela, ela não gosta muito do corpo dela e vem pessoas desse jeito pra falar. Podem falar de mim, mas não falem da minha mãe, isso é crime. E eu vou processar, entendeu? Falem de mim, mas não falem da minha mãe. Falem de mim, mas não falem da minha família, entendeu? Pode falar de mim, mas não fala da minha família. Eu não quero ver a minha mãe chorando, entendeu? Então a gente vai se ver na justiça, entendeu? Eu sou filha de Deus, eu sou serva do Senhor, entendeu? Eu sou pregadora, eu sou missionária, mas eu não sou boba, entendeu? Deus deixou a justiça pra gente também resolver na justiça, tá entendendo? Então eu vou marcar aqui pra vocês verem o comentário desse cara, entendeu? Quero todo mundo denunciando o perfil dele aqui no Instagram, porque eu não quero ver minha mãe chorando aqui, tá entendendo? Eu não quero, entendeu? E as páginas que me acompanham, posta a foto desse camarada aí, tá? Posta a foto que ele merece ficar famoso. Vocês sabem aí, ó, a Jéssica Vitória, que você está vendo a notícia de que ela tirou a própria vida por causa desse tipo de comentário que vocês fazem pra ofender as pessoas, pra acabar com as pessoas. Até quando vai ser desse jeito, entendeu? De chegar nesse ponto, da minha mãe tá aqui chorando por causa desse tipo de comentário de vocês. Isso não se faz, gente, isso não é atitude humana. Pra mim isso não é atitude humana. Pelo amor de Deus, como é que faz uma coisa dessa, entendeu? Então eu já liguei pra minha assessoria jurídica. A partir de hoje vai ser assim, porque eu cansei de ver esse tipo de comentário, tá entendendo? Eu cansei de ver as pessoas querendo falar dos outros. Chega, entendeu? A internet social, a rede social não tem limite mais. Fala o que quer, sem saber que tem gente lendo, tá entendendo? Antes de você fazer um tipo de comentário, entenda que tem pessoas que lêem o seu comentário. Então para. Ai, mas eu tô dando a minha opinião. Sua opinião ninguém pediu. Então não precisa dar sua opinião se for ofender alguém, entendeu? Uma menina tirou a própria vida por causa desse tipo de comentário. Agora que eu postei aqui, agora que eu me manifestei aqui, porque até agora ele quis me atacar, atacou minha mãe, atacou minha família, mas tá tudo printado e não adianta querer apagar não, porque eu já mandei pra minha assessoria jurídica, tá entendendo? Vocês podem, gente, falar de mim, entendeu? Vocês podem falar da Vitória, falem de mim quanto vocês quiserem, eu não ligo, falem de mim, mas não falem da minha família, entendeu? Não falem da minha família, porque se falar, vai levar um processo, entendeu? Vai levar, eu já mandei todos os prints, entendeu? E quem me acompanha aqui, ó, entendeu? Quem também já tá cansado desses comentários ridículos, porque pra mim isso é ridículo, eu quero todo mundo comentando aqui agora, indo no perfil desse camarada que eu já postei a foto dele aqui pra vocês, denuncie ele, entendeu? E vamos nos pronunciar, não vamos mais nos calar, entendeu? A gente não tem que mais aceitar esses comentários ridículos que as pessoas fazem sobre a vida das pessoas, entendeu? Então vamos nos levantar e não aceitar mais esse tipo de coisa. Fale de mim, mas não fale da minha família. Ah, Vitória, mas você tá brava com isso? Gente, com certeza, tá entendendo? Até quando isso vai durar? Até quando vai ser assim? E eu vou usar a influência que eu tenho pra tentar acabar com esse tipo de coisa, com esses comentários ridículos que as pessoas fazem sobre as outras, sem pensar nas consequências, sem pensar no que pode causar, sem pensar no que as pessoas estão lendo e como elas podem se sentir, tá entendendo? Então, eu sou a favor da gente fazer alguma coisa, da gente se unir pra tentar acabar com esse tipo de comentário, tá entendendo? Isso não pode mais existir, tem pessoas morrendo por causa de comentários. Gente, cuidado com o que você fala na internet, cuidado com o que você comenta a respeito das pessoas, cuida da sua vida, tá entendendo? Cuida da sua vida, isso é ridículo e pode destruir a pessoa que tá lendo, pode destruir alguém, tá entendendo? Tem pessoas morrendo por causa de comentários, então vamos tentar acabar com isso, entendeu? Eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar usar a influência que eu tenho pra tentar acabar com esse tipo de comentário, tá entendendo? E você que é a favor disso também, eu quero que vocês vão lá com essas pessoas, viu o comentário ridículo, vai lá e se posicione, entendeu? Pra isso acabar, isso tem que acabar, gente. Em nome de Jesus, isso tem que acabar, tá? Chega disso, não pode mais acontecer isso, porque comentários matam. O Whindersson Nunes fez um vídeo no Instagram para falar sobre seu suposto envolvimento com Jéssica Vitória Canedo, que tirou a sua própria vida após ser alvo de fake news e ataques online. O Whindersson negou qualquer envolvimento com Jéssica e expressou sua tristeza pela situação. Ele também falou sobre a sua própria experiência com ódio online e pediu a criação de uma lei para prevenir a disseminação de fake news. Ele terminou o vídeo enviando condolências à mãe de Jéssica e compartilhando suas próprias lutas pessoais. Galera, vim falar sobre o que aconteceu. Eu só tenho como contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Você deve ter visto aí uma notícia, envolvia umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. E acabou que essa menina, depois de uns dias depois dessa fofoca,
ela deu fim, né, na própria vida. Eu não posso falar sobre o que eu não vi, o que eu não sabia que estava acontecendo. Só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca mandou mensagem pra mim: olha, estão mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você? Eu falei: mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica, como se tipo, eu conhecesse alguma Jéssica. Então eu já sabia que não era eu. E me mandou o print de duas pessoas, que depois eu já fui procurar e não tem mais esses perfis, eu acho que eram dois caras, mandando pra página de fofoca dizendo assim: você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? Aparentemente isso dá muito engajamento. Eu não sei porque as pessoas gostam de construir uma novela e botar você como personagem, então isso dá muito engajamento. Ele falou que não ia postar, e eu falei: tá, então tudo bem, bom que me falou, que pelo menos, poxa, não é todo mundo que tá, né, vendida até o inferno. Ok, eu fui dormir, quando eu acordei, já tinham postado numa página. Eu tava fora do país, tava de férias, e de primeira impressão, o que eu pensei? Sempre acontece isso comigo, as pessoas sempre detonam a menina. Então o que eu faço? Pra minimizar, eu não falo nada. Que eu conheço como são as pessoas, muitas delas são cruéis. Às vezes até a maioria eu nem entendo porquê. Vivendo a minha vida, ajudando como eu posso, fazendo do jeito que eu posso, tentando dar o exemplo que eu quero dar. Tem pessoas que não acham que eu sou um exemplo, mas pelo menos eu sou um exemplo de dizer do que eu acredito, do que eu acho justo. Eu não tenho problema com isso, então eu não sou hipócrita de esconder as coisas que eu faço. Mas como eu sempre vi que as pessoas detonam, eu sempre, antes de conhecer alguém, que não foi esse caso, porque eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Não sabia se ela estava participando ou não, mas também não acusei. Só quando eu vi a notícia, eu já voltei e disse que não conhecia ela, que essa era uma conversa fake, já para desmentir. E deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei com ela na minha vida, como eu sei que as pessoas são cruéis, eu sei que elas vão detonar a pessoa, então eu prefiro engolir. Eu prefiro ser o cara que não defendeu na hora que tinha que defender, eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa porque perdeu um filho e aparentemente se não me der um filho, parece que eu não amo a pessoa. Que são coisas que eu leio, que eu sou narcisista, isso e aquilo, mas eu prefiro não falar um A, porque eu sei que se eu falar um A, as pessoas vão fazer da vida das pessoas, das outras pessoas que já estão vivendo sua vida, já estão felizes, um inferno, e eu não quero isso, porque como vocês viram, as vítimas. Então o que eu fiz? Deixei pra lá, sempre acontece comigo, deixei pra lá, aí depois começou a ficar mais sério, porque eu vi que a mãe da menina falou que ela tava sofrendo muito com isso, que é uma coisa que eu tenho medo. Tem pessoa que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra, e tem pessoa que tá fragilizada, não dá certo. E ela falou, a mãe pediu pra pagar e tudo mais, foi até teve um comentário do rapaz, que é o dono da página, da Choquei, comentou que não avisar pra menina que eu nem tinha passado, porque era muita coisa pra ler, aparentemente. E aí eu cheguei no país que eu fui e falei: vou gravar um vídeo, porque tá saindo um pouco do controle. Aí eu lá no país, o Dário vai e me mostra que tava em contato com o pessoal, amigo da menina, a família da menina tava tão consternada que eu nem perguntei esse detalhe pra dizer que ela tinha tentado se matar e mandou isso. E eu falei: caralho, vou gravar o vídeo agora, preciso gravar esse vídeo. Mas ao mesmo tempo com muito medo, porque às vezes inflama, entendeu? Por isso que às vezes eu espero falar. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho de tristeza de não ter gravado esse vídeo, que talvez pudesse ter feito alguma coisa. Vamos bloquear, vamos jogar pro universo, não vai acontecer nada. Em outra hora, um pouco de tempo mais à frente, o Dário me fala que a minha tinha falecido. Eu pensei: meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não tô falando sobre, porque eu não quero falar, pra não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso, que isso é muito novo pra mim também, isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu de tudo um pouco, eu posso afirmar, mas isso com certeza nunca aconteceu. Então por que eu quero falar aqui? Primeiramente eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático, eu também tento há muito tempo dar sentido à minha vida, assim, eu tento me curar de abuso psicológico, de abuso sexual na infância. Tô me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri para pessoas que eu me relacionei mesmo, assim. Mas para nesse momento vulnerável aí da senhora, eu me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim. Eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver, mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Eu sou uma pessoa que acredita muito na democracia, eu acredito muito que qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que seja consigo mesmo, mas eu nunca conversaria com alguém dando a entender, assim, que ela devesse tirar a própria vida. Pra toda vez que eu pensei em tirar minha vida, houve uma vez que eu fiquei muito feliz por não ter tirado a minha vida e ter vivido aquele momento. Eu sinto muito demais mesmo pela senhora ter que passar uma coisa que eu passei poucas horas com meu filho. Sei que eu não posso dizer, sei que eu não posso nem mensurar o tamanho disso, mas se eu puder de alguma forma ajudar, se eu puder de alguma forma fazer com que essa dor diminua. A Choquei soltou uma nota de uma advocacia, as pessoas já foram atacar a advocacia
advogado, eu queria dizer que isso aconteceu, isso não está acontecendo porque as pessoas atacam as outras pessoas, deixou grande parcela de culpa de tudo, não quer mais vítima. Eu acho que ela também caiu num golpezinho de, acontece toda hora isso, é só pra falar que a gente não fez nada demais, isso toda hora acontece. Uma página de fora, quando vai pegar algum vídeo meu pra postar, eles me mandam mensagem, eles não postam até que eu diga, pode postar, depois de acontecer. Eu adoro que todo mundo na minha cidade goste do meu vídeo, mas eu não quero que na Islândia todo mundo me conheça. O administrador da Choquei, eu já vi muita gente botando no Twitter a foto dele, essa aqui é a foto do cara, e isso pode gerar, às vezes, um ataque no meio da rua, alguém fazer alguma coisa fisicamente com esse cara. E a gente não quer mais vítimas aqui, a gente queria nenhuma vítima, esse negócio tomou uma proporção tão grande, sei que a Globo não vai deixar de lado, porque aí onde a Globo ganha de todas, é aí onde a Globo ganha do bispo. O Ministério também deve concluir, porque senão fica feio, um negócio desse também. Quem não estiver fora, pode repercutir fora também, porque isso deve acontecer em outras bolhas, porque isso aqui é a bolha aqui no Brasil, talvez só a primeira vez que aconteceu aqui, mas pode ter acontecido, eu acho que nem foi a primeira vez, vários linchamentos virtuais já aconteceram. Se puder ajudar alguém fora, repercute isso fora. E sendo sincero assim com você, já faz um tempo que eu aprendi com bem menos do que eu vivo hoje, de uma forma confortável, ajuda. Eu tenho muita gente que depende de mim, depende que eu trabalhe para que eles tenham um trabalho, mas eu também já ensinei o caminho das pedras. Uns anos atrás eu já tinha falado para quem trabalha comigo que alguém um dia poderia ser vítima da minha proporção. Mesmo achando assim que eu tinha pensado tudo sobre. Chegou na hora, eu não sei o que fazer. Tava de férias num país e sempre que você tá muito mal, o que é que o povo diz pra você fazer? Vai fazer alguma coisa que te faz feliz. O que é que me faz feliz? Andar em público. Eu não ando em público, eu gosto de andar em shopping. Mas eu voltei do shopping direto pro Brasil, porque eu fiquei com medo de alguém ver sorrindo e mostrar como se eu não estivesse fazendo caso desse caso aqui, como se eu estivesse fazendo pouco caso. Eu vim pra casa pensando assim no que fazer de uma maneira madura, de não ser aquela pessoa que aponta e fala, é porque fulano é errado, é porque fulano é errado, ciclano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda. Das coisas da minha vida, das grandes merdas da minha vida, eu não ando ganhando com isso, não. Se eu falar é uma vez perdida, e daí morrendo de medo de pensar que eu tô querendo é ganhar com isso. Conversando com os amigos, assim, pensando muito e dando uma estudada na parada, eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui pra gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que tá acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, cara, pra gente saber até a qualidade do que tá consumindo. Tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. A não ser que seja uma exposição de crime, pra denunciar alguma coisa, eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas, mesmo que não seja o caso, que esse caso foi uma fake news, uma coisa inventada. Por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar, porque isso pode ser danoso a um ponto que, cara, depois disso eu vi muito relato de muita pessoa dizendo que foi pego um tweet que foi postado. Cara, às vezes as pessoas publicam uma coisa e botam ali público pra todo mundo, mas elas não querem que 20 milhões de pessoas vejam. Que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal pra essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. E pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que está estudando pra a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. É quem vai pra longe, gasta dinheiro e toma champanhe, com os outros chorando com porra de notícia. Eu não gosto de meter religião no meio, porque eu dou do credo, eu dou da religiosidade. Cada um acredita no que quer, mas eu acredito que Jesus existiu, eu tomando como base. Agora, como tudo se perde com o tempo, eu não sei se ele realmente gosta de T3, não. É cruel, de meus pêsames, céu, forma virar o ano. Um abraço do atrás, pode fazer pra melhorar daqui pra frente, se fosse Natal. Um breve resumo do que aconteceu com Jéssica Vitória, para quem não entendeu ou não soube do triste ocorrido. No início da semana passada, perfis de fofoca publicaram imagens de uma suposta conversa que a vítima teria tido com o comediante e influenciador Whindersson Nunes. Desde então, ela passou a receber ameaças e mensagens ofensivas. O próprio artista e a jovem desmentiram qualquer tipo de relacionamento e disseram não se conhecer. O Whindersson chegou a alertar o povo de que as imagens divulgadas eram falsas. Tanto a vítima quanto a família fizeram apelos para que os perfis que publicaram a mentira retirassem as informações do ar, mas nada foi feito. Um dos administradores da página Choquei, uma das maiores do Brasil no segmento de notícias de celebridades, chegou a fazer um comentário debochando de um texto em que a mulher informava que não estava em condições de suportar e pedia a exclusão
das fake news, disse um dos administradores da página Choquei. Avisa para ela que a redação do Enem já passou, publicou Rafael Souza em tom de chacota. Em nota, o perfil lamentou o ocorrido e disse, por meio de sua assessoria jurídica, não ter havido qualquer irregularidade na divulgação das informações. O advogado e pastor Jonas Leite se pronuncia sobre o caso de Jéssica, deixando uma mensagem importante e expressando suas condolências. Gente, diante de tamanha barbárie como essa acontecida em pleno século XXI, a pergunta que fica é: até quando essa geração que está acostumada a não assistir um vídeo de mais do que 1 minuto, a não ler um texto de mais de 3 linhas, até onde esta geração tão rasa, tão superficial, vai continuar praticando essas atrocidades? Gente, foi uma vida que foi a óbito. Tudo isso por causa da intransigência, tudo isso por não se observar os fatos, a veracidade dos fatos, tudo isso por acreditarem em fake news. Gente, nós estamos no século XXI, gente. Hoje em dia é possível se fazer montagem com qualquer foto, qualquer tipo de montagem, montagens com vídeos, montagens com conversas trocadas em WhatsApp, enfim. Hoje é possível todas as coisas com a inteligência artificial, com todos esses recursos que a informática coloca à disposição. E até quando essas pessoas de mente tão rasa, de mente tão superficial, vão continuar acreditando em qualquer fato, em qualquer boato que houve e não procurando a veracidade dos fatos? Gente, está na hora de mudar essa mentalidade. Quantas vidas ainda precisarão sofrer? Quantas pessoas ainda terão suas vidas ceifadas de uma forma tão terrível como aconteceu esse caso? Olha, vamos procurar, quando nós ouvirmos qualquer notícia, analisar os fatos, ver se são verídicos ou não. Vamos procurar agir de uma forma correta, não indo pelas aparências, não julgando as coisas assim de uma forma como elas aparentam ser. Nós vamos procurar a veracidade dos fatos. A família enlutada, fica aí os nossos sentimentos e rogamos para que as pessoas sejam mais humanas, que as pessoas tenham mais empatia, que as pessoas sintam a dor do outro, a dor do próximo, como se fossem sua dor. Procuramos ser mais compreensivos, procuramos ter mais amor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no fim dos tempos o amor de quase todos se esfriaria e a iniquidade se multiplicaria sobre a face da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia desta geração.